que Jesus é tão esperto que ele falou: Pai, eu vou à terra. Vão cuspir em mim, vão conspirar, vão querer me matar, vão me pôr uma coroa de espinhos, vão me furar, eu morro. Agora, casar... essa loucura eu não vou fazer, não. Este comentário é de um pastor. Ele é famoso porque fica fazendo comentários bíblicos com uma certa dose de humor. Atrai pessoas. O pessoal, às vezes, nem presta atenção no que ele está falando, acaba achando curioso as colocações que ele diz. Nada contra a maneira dele dizer, mas não concordo nem um pouco com este comentário que ele coloca. Jesus sabia que viria para cá sofrer, passar 1000 martírios de todos os tipos, morrer, que eu não acredito ele tenha desencarnado na crucificação, mas ele não iria casar. Pois bem, naquela época não existia palavra casamento. Não existia. A palavra casamento surgiu com a igreja católica. Naquela época existia companheira, companheiro. Mesma coisa, mesma situação. Era um casamento igual hoje, só que o nome não era de casamento, e sim de companheiros, companheiro de vida, companheiro de existência. E Jesus teve uma companheira, Maria Madalena. Maria Madalena foi companheira de Jesus, foi o que chamaríamos hoje de esposa, dando a ele 3 filhos. Claro, ela tem que ser tida como prostituta. Foi colocada como prostituta, que por sinal, na Bíblia, em ponto algum da Bíblia, existe a palavra prostituta, meretriz ou qualquer adjetivo que leve ela a esta colocação. Ela foi companheira de Jesus. Quer dizer, ele casou. Na linguagem da época, ele teria casado. Agora, por que ele coloca o casamento como uma coisa ruim? Um absurdo, uma cruz a ser carregada. Ele fez isso aí mais uma piada para dizer que o casamento é ruim, que o casamento não... o homem foge do casamento. Eu entendo, sinceramente, ele não sabe o que é casamento. Quer dizer, ele sabe o que é casamento dentro da religião que ele prega, dentro dos conceitos que ele prega, da denominação que ele frequenta. Ele coloca o casamento como aquilo que ele ouviu e está repassando com um pouco de humor agora. Agora, casamento para mim o lado ruim do casamento. Por que o lado ruim do casamento? Que todas as piadas que a gente ouve referentes a casamento são porque estão cansados do casamento. Tanto homens quanto mulheres falam mal do casamento. Mais feliz que estar casado é estar solteiro. E coisas desse tipo. Por quê? Por que as pessoas estão solteiras, homem e mulher, solteira, e querem se casar? Por que motivo querem se casar se todo mundo fala que é ruim? Se todo mundo fala que não é bom, que é uma cruz a carregar, mala sem alça e outras tantas expressões. Casam, vivem felizes durante algum tempo, e com certeza depois caem numa monotonia. Bom, o que as pessoas deveriam fazer em relação a casamento, acho que fica a critério de cada uma. O que fazer para tentar manter aquela paixão, aquela coisa gostosa do casamento chamado casamento feliz. Agora, o casamento infeliz.
Casamento, o lado ruim do casamento, eu entendo que é um karma a ser vivido. Somos universos individuais, cada um de nós. Temos uma única trilha a seguir, uma única direção, uma única meta a atingir. Porém, nos unimos a outra pessoa. Ao unir com outra pessoa, este nosso caminho é modificado, sutilmente modificado. Sutilmente passamos a viver uma vida que não é bem nossa, é vida a dois. Ou seja, realmente, nós nos tornamos um. Duas pessoas se torna uma só, é uma vida. Existem as vidas individuais, mas existe a vida conjugal, a trilha kármica conjugal. Ou seja, temos as nossas dificuldades kármicas e acumulamos mais uma dificuldade kármica, mais obstáculos kármicos da outra pessoa. Não exatamente da outra pessoa, mas uma dificuldade kármica que nós temos que lidar. Ou seja, nós temos completo controle da nossa existência, da nossa vida. Mas ao nos unirmos com outra vida, outra pessoa, passamos a ter que lidar com situações completamente adversas, completamente fora do nosso controle, porque são situações vindas da outra existência, da outra pessoa, do cônjuge. Isto é uma cruz a carregar, é o lado ruim do casamento, porque nós não conseguimos, não aceitamos modificar, mudar a nossa trilha de existência, o nosso caminho de existência, para viver uma outra situação. É aquilo. A maioria das pessoas não consegue se adaptar, não tem paciência para se adaptar, ou não vê vantagem nenhuma em ter que se adaptar. Vida era assim, de repente muda. Entra alguém na vida, ou alguém não, alguém, mais pessoas, os filhos, os parentes. A vida muda totalmente. Então a pessoa perde um pouco o seu direcionamento, fica confuso. No início o casamento é feliz, muito feliz. Porém, para que continue um casamento feliz, o ideal é aprender a ceder não, se adaptar às novas situações. Não vamos ceder aos nossos planos kármicos, não planos materiais. Não planos materiais, planos kármicos. O que sentimos vontade de fazer, nesse sentido ou naquele sentido, vamos tentar colocar necessidades kármicas, precisamos. Porém, essas necessidades kármicas ficam um pouco mais difíceis, propositadamente, para que aprendamos a lidar com intempéries do destino, coisas que não estamos acostumados, não prevíamos. É evolução isso, maturação. Manter um casamento saudável, feliz, é também aprender a lidar com isto, aprender a lidar com as dificuldades que surgem, dificuldades completamente fora do nosso métier, do nosso controle. E as pessoas não querem desviar desse caminho, não querem se envolver com o problema dos outros, não querem aguentar a outra pessoa que é completamente, no início do casamento não, são perfeitas, mas com o passar do tempo, cada um quer voltar ao seu caminho individual. Não existe mais caminho individual. Enquanto os dois estão juntos, não existe mais caminho individual. Existe a individualidade, porém tem que ser compartilhada essa individualidade. Os sonhos em separado têm que ser compartilhados. Os desejos em separados têm que ser compartilhados. Um não pode fazer, não pode fazer uma coisa e o outro ficar de fora.
É aquilo de eu cedo um pouquinho e você cede um pouco também. E vamos tentar ser felizes. Tentar. Tentar, porque cedemos até um ponto em que haja paciência, haja coragem. Achamos que merecemos. Então, nos entregamos um pouco. Mas, com o passar do tempo, essa situação começa a ficar difícil e as pessoas acabam querendo se separar. Não acredito que chegue à separação, mas acabam acontecendo situações, o amadurecimento, situações difíceis de aceitar, situações difíceis de entender, e aí vem a capacidade de poder resolver isto dentro de si mesmo, não resolver isso com outra pessoa. Com outra pessoa vamos entrar num acordo, tentar entrar num acordo, mas dentro de nós não é tão fácil assim, não é tão fácil conseguir um acordo com o nosso íntimo. A pessoa fez algo, não algo errado, para ela estava certo, para nós estava errado. Vamos perdoar. Ela promete, não vou fazer mais. A gente tenta acreditar nisso. É difícil aceitar. Então o casamento se torna cada vez mais difícil de levar. Aí surgem essas piadas, situações. Muitas mulheres, conheci muitas mulheres, conversei com muitas mulheres que são sozinhas agora. Sozinhas. Querem alguém para namorar. Não querem casar. Não querem ficar junto, não querem morar debaixo do mesmo teto. Por quê? Porque se cansaram, não conseguiram se entender, abandonando sua vida individual para viver uma vida conjunta, não conseguiram se entender. Então querem só o lado bom da convivência com o sexo oposto. Só querem o lado gostoso dessa convivência. E não a troca evolutiva de experiências, não o traquejo que traz as dificuldades, não o crescimento interior, o sofrer, o se sentir ultrajado, dezenas de situações que passamos enquanto estamos com alguém e é nossa evolução, nossa maturação. Essas mulheres não querem isto mais, não desejam mais se encontrar e conviver e viver com um outro homem, principalmente se o relacionamento anterior delas foi de sofrimento, não conseguiram se entender. Desta maneira que eu vejo, o casamento é evolução. A união de pessoas é evolução, principalmente quando as dificuldades surgem. Claro, chega um ponto, as dificuldades estão tão grandes que será mais saudável emocionalmente separarem na paz. Separação é decisão de duas pessoas, jamais de outras pessoas. Não dá para conviver, vamos nos separar e continuar amigos. Quem sabe a amizade? Amizade, exatamente por caso hajam filhos, né? Quem sabe a amizade seja algo muito mais saudável, muito mais produtivo do que o relacionamento que tentou e não deu certo. Pois bem, casamento fica ruim porque começam a surgir as dificuldades kármicas a serem compreendidas, os obstáculos kármicos a serem entendidos. Por isso que o casamento, a união, para muita gente, deteriora. Não queremos abrir mão do nosso lado. Com o passar do tempo, dos anos de casamento, não queremos abrir mão, recusamos cada vez mais aceitar mudanças que
que há em todo lugar a mudança com o passar do tempo. Amadurecemos, mas não queremos aceitar mudanças dentro do casamento. Não queremos aceitar as mudanças que aceitávamos antes. Então o casamento começa a ficar cansado, enjoativo, sexualmente sem graça. Nos tornamos colegas de quarto, sem emoção. Porque não queremos dividir nossa individualidade. Queremos nos manter individuais e não mais compartilhar, como acontecia muito tempo antes, no início do casamento. E começou a haver aquela separação.